Gente, como eu recebi muitas perguntas lá na caixinha da rede vizinha, lá no meu @edilene_gualberto, então eu resolvi dividir. Se você ainda não assistiu o vídeo anterior que eu publiquei na quarta-feira, que eu respondi várias coisas, então corre, assiste esse vídeo e fica nesse, porque as outras perguntas são mais pessoais, fala um pouco de arrependimento, do que eu traria hoje, do que eu faria diferente, fala também nessas perguntas que eu recebi sobre idade escolar, comprovante de residência para matricular adolescente, criança de 5 anos se precisa de passaporte, se precisa de visto, se as creches entram de férias, quantas horas as crianças têm de aula aqui em Portugal, o que eu acho que vai mudar na ordem dos advogados para os brasileiros, exames preventivos, principalmente para mulher, como é que funciona aqui em Portugal. Então, como são questões mais pessoais, eu resolvi separar os vídeos. E outra coisa, gente, senão o vídeo ia ficar muito longo. Eu não sei vocês, mas eu não tenho muita paciência com os vídeos muito longos, não. E você gosta? Prefere vídeos longos, coloca e fica maratonando? Ou não, prefere vídeos curtos, responde o que você precisa e vai embora? Diz aqui pra mim nos comentários se você é mais do time Edilene ou mais do time Adoro Maratonar. Eu sou Edilene Gualberto, advogada, assessora migratória aqui em Portugal, e hoje eu vou concluir as respostas a uma caixinha de pergunta que eu recebi lá no Instagram, ok? Fica comigo porque, além de abrir o meu coração, eu dou uma consultoria aqui dessas dúvidas que vocês têm pessoais, de filhos, criança, escola, saúde pública, então não perde, fica comigo aqui até o final. E antes de começar, deixa seu like. Se não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve. Ativa o sininho, não perca nada e conta pra mim. Você gostou de eu ter respondido a caixinha de pergunta do Instagram aqui no YouTube? Fala pra mim. Foi muito mais longo, né? Porque lá a gente tem que responder rapidinho. Aqui eu posso explicar com muita calma. E se isso foi bacana pra você, deixa nos comentários, me avisa e diz se você quer que eu faça isso novamente. Eu vou começar respondendo uma que fala se eu tenho algum arrependimento na minha vinda a Portugal e algo que eu não faria de novo. Quem mandou isso foi um @Tom Fernandes, então achei super adequada a sua pergunta, porque eu acho que muita gente fica pensando: será que eu me arrependi de alguma coisa? Será que alguém se arrependeu? O que a pessoa faria diferente? O que eu posso já pensar sobre isso? Então vamos lá, Tom, muito obrigada por essa pergunta. E o que eu quero dizer pra vocês é que assim, primeiro, dizer de arrependimento, pra mim não. Eu acho que tudo foi feito da forma como eu poderia ter feito. Eu fiz com base naquilo que eu tinha de conhecimento naquela época e fiz o que eu podia fazer, da melhor forma possível, da maneira mais planejada, organizada e responsável que eu consegui ter naquela época, e isso já faz mais de 4 anos. Então, mas tem algumas coisas que eu faria diferente sim, e que talvez eu tenha me arrependido de não ter feito. Então, por exemplo, eu não cheguei com o NIF atribuído nem o NIS emitido. Então, eu só consegui fazer isso depois que eu cheguei. Eu acho que teria valido muito a pena já ter contratado um serviço desse e ter isso emitido antes de sair do Brasil. Uma outra coisa que eu não fiz e que eu acho que teria sido uma mais-valia desde a chegada teria sido abrir atividade nas finanças. Por quê? Porque com ela você já pode trabalhar como profissional independente e emitir os recibos verdes, que são como as notas fiscais no Brasil. Então, assim, se eu pudesse ter chegado já com essa atividade aberta, ou aberto logo que eu cheguei, eu acho que isso teria sido muito importante para mim, para o meu marido, para minha mãe. Então, acho que seria algo que, se eu não tivesse feito lá no Brasil, eu teria feito assim que eu chegasse aqui em Portugal. Uma outra coisa que eu acho que eu faria diferente seria comprar menos coisas novas. Eu teria comprado menos camas novas, colchões novos, não teria comprado TV nova, várias coisas que eu comprei nova, mesa, cadeira, todas essas coisas que eu fui lá na IKEA e me esbaldei e adorei ter feito, mas hoje eu acho que eu compraria usada. Usaria muito mais o OLX e o Marketplace do Facebook do que as coisas novas. Tanto que eu mudei de casa, precisei de coisas novas e toda vez que eu preciso comprar algo novo, hoje eu vou primeiro nesses lugares e eu só compro novo se de fato eu não encontro algo de bom preço ou de boa qualidade. Então eu teria feito mais isso quando eu cheguei. E uma outra coisa que eu teria feito de diferente é gastado menos. A gente fica muito deslumbrado quando a gente chega. E a gente vai no mercado e eu lembro, por exemplo, que eu via aqueles potes de sabonete líquido, que no Brasil pra mim era super caro e eu não abria mão de usar o sabonete líquido no banho, que eles chamam gel de duche. E aí daquele tamanho por 6 euros eu falava, meu Deus, isso aqui tem meio litro e olha esse preço. E hoje eu compro por €1,50, €1,70. De marcas brancas, de marcas mais simples, e que quando a gente chega a gente não conhece, a gente fica muito deslumbrado. Então isso eu teria feito de diferente, compraria coisas mais baratas e não ficaria tão deslumbrada no mercado, porque ele pode ser barato quando a gente compara com o que a gente conhecia no Brasil, mas ele pode não ser tão barato dentro de Portugal antes de você conhecer outras coisas. Então, eu quero já aproveitar e dizer para vocês
que eu programei um post com 8 coisas que eu faria diferente na minha chegada em Portugal, e essas são apenas algumas delas. Lá vai ter muito mais, ok? Eu recebi uma outra pergunta que fala sobre o que hoje eu levaria na mala e o que eu me arrependi de ter trazido. Olha, eu sempre falo, no meu kit de planejamento migratório eu falo sobre desapegos e eu falo sobre isso. Se você ainda não conhece, o link tá aqui na descrição do vídeo. Então, assim, eu sempre digo que, pra mim, é muito importante trazer na mala aquilo que é importante pra você. Aquilo que você tem um apego sentimental, emocional, um presente importante, algo que tenha significado, porque o resto você adquire. Então isso é muito importante. Na época eu achava que eu tinha deixado muita coisa pra trás e hoje eu ainda acho que eu trouxe muita coisa. Eu acho que eu ainda trouxe muita roupa, muito calçado que eu achei que era essencial e que eu cheguei aqui e não usei. Eu tenho, por exemplo, 3 sapatos sociais e eu acho que um deles eu usei aqui, acho que 1 ou 2 vezes. Então, roupas sociais, meus terninhos, eu trouxe vários. E vou dizer, a última vez que eu fui pro Brasil, eu levei de volta e doei tudo. Então, assim, essas coisas eu acho que eu poderia ter deixado minha mala mais vazia. Acho que eu poderia ter comprado menos malas. A gente compra aqui roupas e calçados com bastante facilidade. Nos saldos a gente encontra muita coisa, então eu teria trazido menos. Ou teria deixado mais coisas pra vir depois. Por quê? Porque logo um amigo vai pro Brasil e você pode pagar uma mala pra ele trazer pra você. Logo alguém tá vindo te visitar e pode trazer uma mala pra você. Eu deixei coisas que vieram depois e eu poderia ter deixado mais coisas. E uma outra coisa que eu fiz, quando eu fui pro Brasil, depois de 3 anos que eu já estava aqui, eu trouxe muita coisa que estava lá. Muito documento, muita fotografia, muita recordação, muita coisa das crianças, da época do ensino infantil. Eu tinha várias provinhas, trabalhinhos, não sei o que eu guardei, separei uma pasta de cada um e eu trouxe tudo isso da última vez que eu fui. Então, tem muita coisa que a gente pode deixar no Brasil. E eu não traria nada diferente na mala hoje. Eu traria menos coisas, mas mais coisas eu não traria. Uma coisa que eu costumo brincar é que eu não encontrei sofá ainda aqui em Portugal, que eu acho que tenha tanta qualidade quanto os sofás que nós temos no Brasil. Eu, se tivesse que fazer um grande investimento, talvez trouxesse um sofá do Brasil, porque nós compramos um sofá super bacana, super confortável no Brasil, com várias funcionalidades, por um preço muito mais acessível, se a gente converter, claro, em euro, por sofás que a gente compra aqui, que é muito menos e bem menos confortável. Me parece que eles não têm uma preocupação tão grande assim com o sofá quanto nós brasileiros temos. Então, se você quiser investir muito em alguma coisa, sei lá, aluga um container e traz um sofá. De resto, gente, nós temos tudo aqui. Não acho. A Edilene, particularmente, não vejo necessidade. Então eu acho que das coisas pessoais eu respondi várias perguntas de vocês com essas duas. Vamos falar um pouquinho sobre escola. Perguntaram pra mim se as creches também têm férias de Páscoa. Então vamos lá, vou falar um pouquinho e você encontra bastante material sobre isso no meu site. O link tá aqui na descrição. Sobre férias, sobre período escolar, sobre ano letivo, já escrevi muito sobre isso, até porque a pessoa que tem 3 filhos de idades diferentes já passou por muitas fases aqui no país. E também já matriculei mais de 200 crianças nesse país, hein? Sim, através da assessoria. Então, acho que eu tenho um pouquinho de conhecimento sobre isso. Vamos lá, as creches, até 3 anos nós não temos ofertas públicas. Ou nós temos creches privadas, ou nós temos creches coparticipadas com apoio do governo. Essas creches não costumam parar nem nas férias e ainda costuma ter colônia de férias nas férias de verão, que são aquelas férias de 3 meses. Vocês acham que é bacana gravar um vídeo falando só período letivo, só sobre férias escolares? Deixa aqui nos comentários que a gente programa. É um assunto muito extenso, então eu vou falar aqui muito basicamente. Então não param nas férias de Páscoa, nem param nas férias de verão, porque eles colocam um programa de colônia de férias, ok? Que é para os pais exatamente que trabalham, são para as crianças menores. Já a partir dos 3 anos, nós temos escolas públicas. Não é uma oferta muito grande até os 5 anos, mas já tem. Essas param, ok? Param. Nas férias de verão costuma ter colônia de férias também. Não costuma ser em todas as escolas. Geralmente pega um agrupamento escolar e uma das escolas daquele agrupamento tem férias. Então os pais pagam um valor de acordo com o seu escalão. Eu também já falei sobre isso num vídeo no canal, posso te mostrar. Vou deixar o link para vocês. Falei bastante dessa questão também do escalão, das férias, pode ser muito produtivo. E aí, essas têm férias, tem colônia de férias e essa sim vai parar, inclusive nas Páscoas, ok? Mas existe um lugar chamado ATL aqui, que é uma associação de tempo livre, então que você pode levar o seu filho. Então muitos pais já pagam esse ATL porque eles deixam o filho mais cedo, o ATL leva para a escola. Quando acaba as aulas, o ATL busca. Então esse ATL costuma ter um programa, uma colônia de férias. Então você também pode contratar para o seu filho, ok? Se essa era a sua pergunta, se era a sua preocupação, eu espero ter te ajudado. E complementando isso, me perguntaram quantas horas de aula tem aqui em Portugal, mas não me disse qual nível escolar.
Por quê? Porque nós temos aí, nas escolas públicas, ok? A partir dos 3 anos, vai até o ensino secundário, que seria o equivalente ao ensino médio no Brasil. E aí a carga horária é muito diferente de um ano para o outro. E nas creches, por exemplo, tem muitas creches que funcionam das 7 da manhã às 7 da noite. A criança pode ficar 12 horas lá dentro, a criança pode ficar 10 horas lá dentro, a criança pode ficar 8 horas lá dentro. Vai depender da necessidade dos pais. Então eu posso dar um exemplo daquelas crianças a partir dos 3 anos até o 4º ano escolar, ok? Esses costumam ficar na escola das 9 da manhã até as 3h30. Para almoçar, tem um lanche de manhã, tem o lanche da tarde. E aí costuma ter um prolongamento nas escolas. Então essa criança também fica lá até as 17, 17h30, depende da escola. Então aí você pode ter uma ideia. Os meus aqui sempre ficaram das 9 às 17 ou 17h30, depende da escola. Ok? E esse prolongamento pode ou não ser pago em algumas escolas, inclusive alguns dias da semana a aula pode se estender com o próprio professor até mais tarde. É o caso hoje da Estela, minha filha, que acho que 2 ou 3 dias por semana ela tem aula com a própria professora até às 5. Em outros dias ela tem educação física, ela tem aula de artes, ela tem outras coisas. Ela fica na escola até às 5. Já aquele a partir do 5º ano, já é miúdo crescido por aqui, ele já tem um horário quebrado. Então ele tem algumas aulas de manhã, algumas aulas à tarde, algumas matérias de manhã, algumas matérias à tarde. O meu filho no ensino secundário do 10º ano é a mesma coisa. Então, quantas horas de aula vai depender do nível escolar. Aí depois vai para a faculdade, aí vai ser completamente diferente. Vai depender de quantas disciplinas você se inscrever. Aí muda de acordo com isso. Mas se era da parte infantil, eu espero ter respondido. Uma outra pergunta muito interessante da Julie Eduarda. Bom dia, doutora. Se eu tenho a residência, eu já sou nacional? Ou só se torna nacional depois da autorização definitiva de 5 anos? Vamos lá, Julie, porque essa deve ser a dúvida de muita gente e vou tentar te esclarecer sobre isso. Então, assim, ser um nacional significa ter uma nacionalidade. O fato de ter autorização de residência, você é um cidadão autorizado a residir em Portugal. Isso não te torna um cidadão nacional deste país, ok? Aqui em Portugal, quando que você vai conseguir a sua nacionalidade? Depois que você tiver residido legalmente aqui por mais de 5 anos. Então, assim, você tem que residir no mínimo 5 anos e aí você pode pedir a sua nacionalidade. E eu vou deixar aqui o vídeo que eu gravei sobre nacionalidade portuguesa e como você pode adquiri-la, ok? Então, assim, depois da definitiva, então nós podemos, para quem não sabe o que é autorização de residência, vale por 2 anos, prorroga por mais 3. Nós estamos falando da autorização de residência que não é a da CPLP, ok? 2 anos, prorroga por mais 3, depois ela vira uma autorização permanente de 5 anos. Nesse período, você já pode sim pedir a sua nacionalidade e quando ela for atribuída, você vai poder dizer que é uma cidadã nacional. Uma outra pergunta que eu recebi aqui, ela pergunta se filho de 5 anos precisa de passaporte e visto. Então vamos lá, assim, para fazer viagem internacional não importa a idade, pode ser um bebê. Ele precisa ter passaporte, ok? Então tem que ter um passaporte emitido para poder fazer a viagem internacional com essa criança. Já o visto, não necessariamente essa criança precisa ter o visto. Hoje, com o visto de acompanhamento familiar, eu recomendo fortemente que seja feito. E já falei aqui, tem um vídeo aqui no canal falando sobre todos os vistos, inclusive o visto de acompanhamento familiar. Então, é só você assistir e tirar sua dúvida sobre isso. Então, hoje eu recomendo que tenha. Mas, não pediu o visto de acompanhamento familiar, eu tenho um visto de residência e tenho um filho de 5 anos, menor, dependente. Ele pode vir com você sem visto, ok? Até porque para uma criança de 5 anos vai caber apenas visto de reagrupamento familiar ou um visto de acompanhamento familiar. Nós não temos muitas hipóteses para essa idade. Então, vem com você, entra por ser um dependente, seu filho. Se tiver questionamentos, você vai provar que é seu filho, menor de idade, e por isso está entrando com você. Ok? Espero ter respondido a sua dúvida. Uma outra pergunta que eu deixei para responder aqui nessa, fala da Ordem dos Advogados Portuguesa. Então a pergunta veio da Natália Akanashiro. Desculpa se eu não consegui falar direito o seu nome. Quais mudanças a OA quer fazer para as novas inscrições de advogados brasileiros e seria quando? Natália, não tenho essa resposta para te dar e adoraria te dar. A única coisa que eu posso dizer para você e para outros colegas advogados brasileiros que estão preocupados com isso é: tente fazer o seu processo o quanto antes se você tem vontade, né? Se é do seu interesse se inscrever aqui e você já é advogado brasileiro. E eu posso te dizer que nós recebemos um e-mail de que o acordo está sendo revisto para atender melhor os critérios, ética e várias questões da ordem daqui. Um achismo, ok? Que é uma opinião muito pessoal.
Eu acredito que nós somos em muitos inscritos, isso de alguma forma tem incomodado, ou talvez o nosso padrão brasileiro de ser não seja muito parecido com o padrão português de advogados. Aqui, por exemplo, eles chamam o advogado de senhor doutor. Então é muito comum eu ouvir, sou doutora, sou doutora. Então, por quê? Porque para eles tem um nível de respeito muito grande. Então é um padrão muito diferente, uma seriedade muito diferente do que a que nós temos hoje no Brasil. Então o nível aqui pro português advogado é como se ele estivesse muito acima, um patamar muito elevado, como se fosse uma área muito refinada, muito... É até complicado de explicar isso, né? Mas eles olham com muito respeito e com muita grandiosidade. E talvez eles não vejam isso nos advogados brasileiros. E tem uma outra questão, nós estamos muito nas redes sociais, tem todos os tipos de advogado, todos os tipos de trabalho. Então a gente vê alguns perfis com alguns nomes que um perfil português advogado nunca usaria. Então a gente tem aí algumas questões que eu acho que tem mexido com a ordem, que eles estão de olho e que por isso eles querem rever o acordo. Mas isso é um achismo, tá bem? E para quando isso vai acontecer, nós não sabemos. Como eles já encaminharam este e-mail para os advogados, eu acho que não vai demorar muito, ok? Mas dizer o que efetivamente vai mudar, eu não sei. Também acho que talvez eles coloquem algum tipo de prova, ou alguma preparação, ou alguma especialização para tornar o advogado brasileiro apto a ser um advogado em Portugal. Porque nós não podemos dizer que as coisas são iguais. Apesar da legislação ser muito parecida, a estrutura é diferente, a prática é diferente, os nomes são diferentes. Então, assim, se você não tem preparo nenhum, se você não estudar bem, você pode ter muita dificuldade para atuar. E eles devem estar percebendo isso com os nossos colegas brasileiros. E talvez por isso queiram mexer no acordo. Tá bem? Mas é só isso que eu tenho para te dizer. Infelizmente não temos mais informações. Com certeza, se sair alguma coisa, eu trago um vídeo aqui e falo para vocês. E por último, eu quero falar sobre exames preventivos, que foi uma das perguntas que eu recebi aqui sobre saúde, e se eu receber esse, eu consigo receber os outros. Então essa foi uma pergunta da Laís Vilar, como funcionam os exames preventivos, principalmente para nós mulheres. Laís, muito obrigada pela sua pergunta. O que eu posso dizer para você é, nós percebemos aqui que as pessoas vivem bastante, a expectativa de vida aqui é muito grande. E recentemente, conversando com um amigo, cardiologista aqui em Portugal, junto com a sua esposa, e nós falamos sobre isso. E para eles, médicos, têm uma visão muito diferente da minha, isso acontece porque aqui, bem ou mal, com reclamações ou não, as pessoas têm um médico de família que acompanha desde que nasce. Isso, de alguma forma, é uma prevenção das principais doenças. Então muita gente reclama do médico de família, passa poucos exames, não encaminha para especialidades, são muito limitados, mas ainda assim o essencial é feito. Tem um controle muito grande de pressão, de diabetes, de colesterol. As principais doenças são bem tratadas aqui. Então nós acreditamos que essa prevenção que é feita pelo Sistema Nacional de Saúde, ela ajuda muito nessa longevidade. Então o que é essencial é feito. Então às vezes no Brasil a gente tem o hábito de fazer um Papa Nicolau todo ano. E aqui, salvo engano, é a cada 2 anos. E também ultrassom transvaginal é feito a cada 2 anos. Mas se aparecer algum problema, eles te colocam num controle semestral. Então, existe um controle? Existe. Mas nós precisamos ter uma mente mais aberta sobre isso, porque é diferente. A preocupação com a saúde, ela é diferente. Eu acho que no Brasil existe um excesso, uma indústria hospitalar, química, farmacêutica, tá? Para vender e transformar as doenças num problema muito grande que faz com que você cada vez mais seja dependente de um plano de saúde e consuma cada vez mais a indústria química e farmacêutica. Então, para mim, existe um excesso depois que eu cheguei em Portugal e conheci aqui. Mas eu, Edilene, tenho um seguro saúde para passar em especialidades. Por exemplo, quando eu sinto falta, dentro da minha cultura brasileira, de ter uma especialidade, um profissional especialista falando comigo. Então, essa é a diferença, mas eu não posso reclamar. A minha médica de família é super atenciosa, faz vários exames preventivos. Eu estou em alguns controles a cada 6 meses, porque dá uma coisinha, e ela fala que 6 meses tem que fazer de novo, daqui 6 meses tem que fazer de novo. Se não regrediu, a gente continua fazendo. Então, eu não posso reclamar sobre isso. Eu acho que tem bastante prevenção, mas você não tem médico de família logo que você chega, e dependendo de onde você morar, os centros de saúde estão cheios e a fila é bem grande para conseguir. Tem pessoas aqui há anos sem médico de família e tem muitos portugueses que mudam e se não quer manter o médico de família de onde morava e ter um médico de família próximo de onde está, se inscreve no centro de saúde mais perto, mas fica muito tempo sem médico de família, ok? Acho que respondi boa parte das mensagens que eu recebi, das perguntas que recebi na caixinha de pergunta, e eu sei que
respondendo essas, eu respondi quase todas as outras. Se eu não respondi, deixa nos comentários, ok? Não perca o próximo vídeo na quarta-feira, eu te espero nele. Se não está inscrito, se inscreve, ativa o sininho e não perca nada. Eu sou Edilene Gualberto, advogada, assessora migratória aqui em Portugal. Um grande abraço, te vejo no próximo.